aprisionando em ser abençoado, em alcançar as bênçãos do Senhor na tua vida? O que está te impedindo de alcançar uma proposta, Mateus, absurda no futebol? O que está te impedindo, e pedindo, Joaquim, de alcançar uma proposta absurda para ser alguém? Arthur, Ismael, o que nos impede, né? Talvez seja os nossos problemas, que ainda estamos presos nele, os problemas passados, os traumas de infância, e que vivemos nele, pecados que vivemos até hoje. Isaías 43, 18 a 19. Vou ler aqui, para ser mais breve. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não percebeis? Eis que porei caminho no deserto e rios no quê? Na terra seca e farei riachos. Está bem diferente do meu. E rios no ermo. Amados, aqui a gente está falando um pouco sobre o povo de Israel, né? Nesse tempo, como a gente está acostumado a saber, o povo de Israel era, mesmo vendo tantos milagres na sua volta, mesmo vendo tantas bênçãos em seu redor, mesmo vendo, Joaquim, milagres do Senhor, coisas que o Senhor já operou no meio daquele povo, ainda continuava ferido, exilado, preso no passado, com saudades do Egito. Quantos aqui o Senhor já tirou do Egito, mas ainda tem saudade do Egito? Hein? Quantos? Levantem a... Ah, olha, glória a Deus, ninguém levantou. Mas quantos querem voltar para estar aqui, mas está pensando no Egito, chega em casa e fica pensando no Egito até realmente voltar para o Egito? Que não seja nenhum de nós. Porque Deus fazia milagre. Fazia ou não? Mas o povo tinha dificuldade de acreditar em Deus. É possível isso? É possível isso, Joaquim? É possível, né? Já pensou você ver o mar se abrindo? Você vê milagres acontecendo, as muralhas sendo derrubadas? Você vê o milagre assim ao vivo do Senhor e ainda é capaz de desacreditar. E isso, querendo ou não, acontece nos tempos de hoje. Pessoas provam do milagre, Jonathan. Pessoas conseguem emprego. Pessoas que não têm nada na sua volta conseguem um emprego, conseguem entrar na escola que queria, na faculdade que queria, conseguem uma proposta de trabalho, conseguem uma janela aberta, consegue, Mateus, uma proposta de futebol, ser contratada aí pelo time que tu gosta. Pessoas recebem essas propostas hoje, e recebem elas e conseguem entrar nessa proposta. Mas depois que entra, o que acontece? Sai fora, desvia, provam dos milagres do Senhor, mas depois se torna incrédulo. Aí muita gente diz, poxa, se eu estivesse lá no passado, se eu estivesse lá com aquele povo de Israel, eu nunca que ia desacreditar do Senhor. Eu nunca que ia desacreditar dos milagres, eu nunca que faria outra coisa a não ser adorar o Senhor. E hoje? Nós provamos do milagre do Senhor nas nossas vidas, e depois que provamos os milagres, decidimos nos afastar do Senhor. Quando provamos as bênçãos do Senhor, decidimos nos afastar depois. Um rapaz, quando recebe uma proposta de emprego e começa a trabalhar, Jonathan, não vem mais para a reunião por quê? Porque está cansado. Porque está cansado do trabalho, está cansado da correria do dia a dia, está cansado. Quantos aqui querem um trabalho top na vida? Amém. Já pensou? Sonha em quê, Arthur? Trabalho de... Home office no meio do mato, tranquilo. Ó, quer ir para o Amazonas? Aí, o Arthur, Joaquim, consegue a entrevista dele e passa nesse trabalho de home office. Agora ele não consegue mais sair de casa, não consegue mais congregar, não consegue mais ir para o culto. Ou seja, foi abençoado, mas não reconhece a bênção na sua vida. Muitas pessoas é abençoado e não reconhecem as bênçãos, infelizmente, né? Pois é, por quê? Só querem bênção do Senhor. Só querem bênção, como eu falo aqui toda hora. Acha que Deus é banqueiro, que Deus é dono de comércio, que Deus é dono de concessionária, que Deus é dono de trabalho, que é chefe de emprego, isso e aquilo outro. Que é olheiro, só pede, pede, pede. Quando Deus dá, faz o quê? Vai embora, sai fora. Muitos pedem, eu já vi relatos, muitos pedindo um carro para o Senhor. Meu Deus, me abençoa com um carro, que eu preciso de uma locomoção para ir para o culto, para ir para o ministério, porque está difícil assim, eu não consegui ir andando esses 2 quilômetros. Eu quero um carro, e quando ganha? Chega no dia de reunião, vai passear. Chega no dia de reunião, vai andar de moto. Chega no dia de reunião, faz tudo, mas não honra o Senhor com a bênção que recebeu. E não somos uma geração assim, amém? Não somos. Eles viviam do que Deus fazia, não é verdade? Mas tinham dificuldade em acreditar. E hoje nós vivemos da bênção do Senhor na nossa vida. E muitos ainda não conseguem acreditar no Senhor. Quantos aqui, no meio de vós, já receberam tantas bênçãos do Senhor e não conseguem mais confiar? Não é não? Não é não? Mas Deus, Ele fala, não fique preso no teu passado. Não fique preso nos seus traumas. Não fique preso no que você era. Mas quebre essas correntes e avança para um futuro extraordinário que o Senhor tem para a sua vida. Porque você só avança para um futuro extraordinário que Deus tem para a sua vida quando você decide romper com aquilo que te prende no passado. Quando você decide romper com aquilo que te mantém cativo, Joaquim. Né? Não é verdade? Fala, é verdade? É verdade. Deus fala isso no nosso ouvido, fala isso hoje. Ah, Moisés, mas Deus fala com a voz normal. Não é assim também. Quando você faz algo
e você sente aquilo no seu ser, poxa, não era para ter feito isso, não era para ter falado isso, não era para ter feito dessa forma. Quando você vê isso na sua mente, no seu coração, é o Espírito falando com você. É o Espírito falando forte com você. E você deve dar ouvidos a isso. Não dar ouvidos a amigos, não dar ouvidos. Você não pode viver preso no passado, porque isso te impede do novo de Deus. E aqui fala de deserto. O povo estava onde? No deserto. E deserto é lugar de quê? Onde não tem saída. Repita, não tem saída. Não tem saída. Você olha para um lado, o que você enxerga, Arthur? Areia e deserto. Você olha para o outro, Joaquim, o que você enxerga? Para frente. Para trás. Tudo a mesma coisa. Ou seja, deserto é um lugar que não tem saída, é um lugar que não tem nada, não tem caminho, não tem uma trilha para se seguir. E o ermo, que fala, é um lugar sem vida, lugar seco. Ou seja, nesse versículo 19, eis que faço coisa nova, agora sairá a luz, porventura não percebeis, eis que porei caminho no deserto e rios no ermo. Então, ou seja, o que Deus está falando aqui, mesmo que você esteja no deserto, mesmo que você esteja no caminho sem saída, Arthur, mesmo que você esteja, Ismael, no caminho onde você não enxerga nada, o Senhor porá caminho, o Senhor será seu GPS, o Senhor será a tua rota para aquilo que você necessita. Ou seja, você pode estar no deserto, mas com o Senhor você tem um caminho para seguir. Você não está sozinho, você não está perdido. Você está ali com um caminho no meio do deserto. Amém? Significa que Deus te dará sustento, te dará o sobrenatural, aonde for necessário na tua vida. Aonde você precisar da mão do Senhor, lá Ele estará, para te sustentar. Aonde estiver morto, aonde não houver água, aonde não houver rios, fluirá rios de águas vivas. Fluirá um rio do Senhor. Quantos creem nisso? Amém, glória a Deus. Ou seja, a nossa vida pode ter sido marcada por traumas, pode ter sido marcada por falhas, mas não deve mais ser parte de nós. Não deve mais ser alguma parte de nós. Você crê, Arthur? Amém? Não deve mais ser parte de nós. Não deve ser uma algema que se prende. Se tem algo hoje nos prendendo, está com machado nessa corrente. E se desprende. 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E coisas velhas já o quê? Passaram. E eis que tudo se fez o quê? Novo. Aqui é Paulo ensinando a igreja. Isso é fato. A igreja, a vida cristã de um cristão, né? Deve ser transformada. Tudo deve se fazer novo. Muitos aí querem o quê? Só mudar uma atitude, só fazer algo que seja uma reforma. Mas a nossa vida deve ser uma transformação. Não deve ser uma reforma. Porque numa reforma você conserta o que está velho. Numa transformação você faz tudo novo. Ou seja, quando você reforma uma casa, essa cerâmica está quebrada, eu posso passar só um produto aqui vai esconder. Isso é uma reforma, eu fiz uma reforma. O violão está empenado, eu posso só aqui, ó. Não, a nossa vida não deve ser uma vida de reforma, mas deve ser uma vida onde tudo se faz novo. Onde o novo de Deus nos invade e somos transbordados do novo do Senhor. Amém? Uma transformação, uma construção de algo novo na nossa vida. Não é o velho melhorado, né? Não é o velho melhorado, mas é o novo transformado pelo Senhor. Porque é algo completamente grandioso o que o Senhor tem para nossas vidas. Uma nova criatura, uma nova criação. E devemos construir cada vez mais uma vida de nova criatura, novas atitudes, novas maneiras. Ou seja, já que a atitude que você tinha antes, você não tem mais agora. Você vai construir algo novo, uma nova atitude, uma nova vida transformada. Antes, se você andava desanimado, você andava triste, cabisbaixo, vida de tadinho. Não, hoje você anda animado, você anda... Por quê? Porque o novo do Senhor está na sua vida. Então você deve construir o novo do Senhor na sua vida. E quando você tem o Senhor na sua vida, Mateus, como é que você anda? Anda como? Alegre. Amém? Amém ou não? Quando você tem um novo na sua vida, Joaquim, você anda como? Animado. Só porque eu falei, né? E tu lembrou do animado. Como, Arthur? Você anda alegre, você anda feliz. Você não anda triste, você não anda respondão para sua mãe. Você não anda enganando as pessoas, mentindo por aí. Porque o novo do Senhor está na sua vida. E a velha criatura não faz parte de você. Cite, prova do Enem, Joaquim. Cite uma velha criatura sua antigamente. O que você era? Não lembra. É assim que a gente deve ser. Não deve mais nem lembrar do que era. Mentiroso. Estava com isso na minha cabeça. Eu nem sei como tu era antes. Mentiroso. Enganador. Falso. Quando você se enche do novo de Deus, você deixa de ser essa velha criatura aí. Que era ruim que só. Que era embaçado. Porque quando você não rompe com o pecado, você anda embaraçado. Hebreus 12:1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço
e o pecado para que tão de perto nos rodeia, o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência e perseverança a carreira que nos é. Quantos querem correr a carreira que é proposta? Perguntar mais uma vez. Quantos querem correr a carreira que é proposta? Mas para você correr, você precisa largar o peso. Você já viu um corredor correndo com 30 quilos carregando aqui na perna, com 50 de cada lado, Arthur? Não corre. Só se for, não sei se vocês já viram um vídeo de um cara que está correndo na esteira, correndo rápido, e está amarrado com um monte de peso aqui nas costas dele atrás. Só se for assim, mas devemos arrancar todo o peso que nos atrasa, todo o peso que nos mantém cativo, todo o peso que nos impede do nosso progresso espiritual. Pois queremos ser jovens transformados, não é não? Queremos ser jovens novos da presença do Senhor, animados, livres, perseverantes, alegres, porque quando somos assim, transferimos essas bênçãos para as pessoas, né? Quando andamos animados. Agora, quando você anda com raiva, Joaquim, quando você anda triste, você vai passar o que para outra pessoa? Tristeza, desânimo. Ô, Joaquim tá desse jeito. Poxa, a pessoa já pesa o clima, né? Agora, quando você chega lá e, poxa, Joaquim, beleza, mano? A outra pessoa vai responder como triste, assim? Vai responder no mesmo nível, alegre. Então já fica uma dica aí, para não chegar triste nem desanimado. Sempre fica animado, alegre. No Senhor. Amém? Precisamos deixar tudo que nos atrasa, tirar tudo que nos impede do nosso progresso espiritual. Por quê? Porque precisamos avançar com foco e com o propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Porque cada um de nós fomos chamados e escolhidos para algo maior. Assim como eu expliquei que Noé foi escolhido na sua geração, você foi escolhido também para fazer a diferença nessa geração. Mas você só se levanta como escolhido quando você decide arrancar com o peso que te atrapalha de avançar. Não é verdade? Deus te criou com um propósito. Repita, propósito. Não ache que você nasceu por acidente. Não ache que você nasceu sem propósito, sem chamado na sua vida. Porque todos que nascem, já nascem com um propósito. Agora só acaba você fazer a diferença. E falar, Senhor, eis-me aqui para fazer a diferença. Porque Deus te criou com chamado e propósito. Repita, chamado. Propósito. E avançar requer perseverança. Para você se tornar um homem grande, John, requer perseverança. Mas grande em espírito. Grande como pessoa física, como CNPJ também. Requer mais da presença de Deus. Porque pessoas vão ser abençoadas através de quê? Da sua vida. Através do seu ser, através das nossas vidas, pessoas serão abençoadas. Então, para sermos grandes nessa terra, precisamos ter da presença de Deus. Precisamos ter mais do Senhor na nossa vida. Ser transbordantes da bênção do Senhor. Quantos creem nisso? Então, não interessa se a tua vida é marcada por batalhas, se é marcada por luta, por aflição. Você vai vencer tudo isso. Você vai... Quantos creem? Você vai vencer toda a batalha que tem na sua vida, toda a aflição. Não é não? E ter certeza na sua vitória. Só o Jonathan crê. Porque quando vir tuas lutas, Joaquim, você terá o Senhor para te defender e para lutar com você. Somos mais fortes com o Senhor, quantos creem? Você crê? Amém, eu creio. Assim como o Senhor sustentou muitas pessoas, Josué, assim Ele estará contigo também. Não pense que o Senhor que operava milagres no passado é diferente de hoje, não. É o mesmo Deus que opera, que é capaz de transformar a nossa vida, que é capaz de transformar o nosso ser, a nossa mente, nossos corações. Josué 1:9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você, o quê? Por onde você andar. Primeiro, seja forte e corajoso. Repita, seja forte e corajoso. Primeiro, seja forte e corajoso. Deus está dizendo aqui, ó, não se deixe dominar pelo medo, não se deixe dominar pela insegurança, não se deixe dominar pelas incertezas, por tudo aquilo que te impede de avançar. Não se deixe. Seja forte, Arthur. Seja corajoso, Mateus. Não temas, não desanime. Para avançar é preciso o quê? Coragem. É preciso ser forte. E você só é forte e corajoso quando o Senhor está do seu lado. 2. Não se apavore nem desanime. Repita, não se apavore nem desanime. Ou seja, aqui já é claro, vai haver desafios, haverá lutas que você vai precisar lutar. Haverá inimigos, haverá obstáculos, Jonathan. Haverá. Mas você não pode se deixar render pela ansiedade, pela falta de controle. Você não pode se deixar levar. Vai haver, mas não se apavore e nem desanime. 3. Porque o Senhor, repita, estará com você. A presença de Deus, aleluia. A presença de Deus é a garantia da nossa vitória. Andar com o Senhor é a garantia. E o povo de Israel tem testemunho grande também, que quando eles não andavam debaixo do direcionamento do Senhor, o que acontecia?
perdia. A derrota era certeira. Mas quando obedeciam a direção, obedeciam os mandamentos, obedeciam a voz do Senhor, o que acontecia? Derrubava gigantes, derrubava muralhas, abria rios, caminho no deserto, fogo, e etc. Era grandes milagres. Por quê? Porque ouviam a direção, obedeciam a voz de Deus e andavam na presença do Senhor. E para termos milagres em nossa vida, para termos a bênção do Senhor na nossa vida, é preciso andar com o Senhor, ter mais da presença do Senhor, ser transbordantes da presença do Senhor. Ah, mas é chato, é isso, aquilo, outro. Não, é você que não tem vontade. Você precisa controlar você mesmo, você precisa lutar com você mesmo. O maior campo de guerra na nossa vida é onde, Joaquim? A nossa mente, é o nosso próprio eu. Então, você que acorda todo santo dia, luta com você mesmo e ainda perde. Avalia lutar com o gigante que tenta te derrubar. Já pensou, Joaquim? Todo dia tu acorda e luta contigo mesmo, tu ainda perde. Imagina com os gigantes que vem te derrubar, Arthur. Aí, eu até esqueci. Amados, todo dia quando acordamos, o maior gigante é o quê? A nossa mente. Então, se você acorda, luta com você mesmo, você ainda perde. Imagina com o gigante que vem todo dia para te enfrentar. Imagina com as circunstâncias que tenta todo dia te assombrar. Com as ondas que vem, que tenta todo dia te engolir. Imagina isso. Mas você não ganha nem de você mesmo, avalie do gigante que tenta te derrubar. Não é verdade? Imagina Davi, lá, o rei Davi, acorda e ele perde para ele mesmo naquele dia. Você acha que ele vai estar aquele gigante e ia derrubar? Não, amados. Então, a maior batalha é na nossa mente. Então, devemos nos tornar vencedores, amém? E só tornamos vencedores na nossa própria mente quando andamos com o Senhor e estamos cheios do seu Espírito. Por quê? Quando a pessoa... Eu vou contar um segredo para vocês. Vocês podem falar para todo mundo. Quando a pessoa deixa de ter um nível de oração, Jonathan, deixa de ter um nível de comunhão com o Senhor, ela vai acontecendo o quê? Vai se enfraquecendo. Você percebe que uma pessoa, quando ela chega ao ponto de sair completamente da rota do Senhor, sair completamente do caminho do Senhor, você percebe que não é, saiu. Não é. A pessoa vai deixando de orar, vai esfriando o seu nível de fé, vai, poxa, será que eu devo ir para o culto hoje? Será que eu devo fazer tal coisa hoje que agrade ao Senhor? Estou meio cansado. E a pessoa vem para um dia assim, vem outro dia, aí falta um dia, cansado. Trabalhei muito hoje, lá em Betim. Trabalhei muito longe hoje. Acho que hoje eu sou ser humano, né? Tem que descansar, né? Ninguém é de ferro. Aí a pessoa vai assim, vivendo nessa rota, vivendo nesse ciclo, e acontece que chega no dia que não vem mais. Então não devemos deixar o fogo do Espírito se apagar das nossas vidas. Quando você falar, será que hoje eu vou para a reunião? Venha para a reunião. E compartilhe que você não queria vir para a reunião. Compartilhe, porque assim podemos ajudar. Assim podemos conversar mais sobre isso. Assim podemos botar pontos na mesa, etc. Aí você percebe que quando você vem para uma reunião e uma palavra te toca, você sai daqui tão animado, você sai daqui tão feliz, não? Agora já pensou, se você não tivesse vindo, você já está triste em casa. Aí não vem para a reunião ouvir pelo menos uma palavra que alegra a tua vida. Aí você fica lá, você desiste. Por isso que muitas pessoas desistem. Para de vir. Quando não quer, quando você não quiser, vem. Quando você estiver meio desanimado, vem. Não deixe de vir, não. Porque é aí que você precisa vir mesmo. É aí que você precisa vir mesmo. Muitas pessoas acham que estão tão cheias de Deus que não querem mais nem ir para a reunião, né? Vou fazer o culto em casa. Já viu alguns testemunhos assim? Deus está em todo canto, então eu vou ficar em casa. Aciona aquele famoso fica em casa, né? Eu sou a igreja e Deus está aqui, pronto, eu vou fazer o culto aqui em casa. É pessoas que se esfriam na fé, né? É pessoas que não conseguem manter, a pessoa se desvia. É assim que é a rota, né, Joaquim? A pessoa começa... Descreve para mim a rota que faz uma pessoa se desviar. Como é que começa? Então já sabe, né? Já sabe qual é a rota para alguém que quer se desviar. Já sabe, né, Arthur? Já sabe qual é a rota, mas quando bate o desânimo não quer vir. Quando bate a vontade de não vir, não vem. Estou pro outro lado da cidade. Uma coisa muito importante, que a gente tem testemunho lá em Manaus, não sei aqui, mas lá em Manaus todo mundo tem testemunho. Se tem culto, se tem isso, aquilo, outro, pessoas vão estar lá. Não tem essa de, tem compromisso, mas tal hora eu preciso estar em casa, tal hora eu preciso estar arrumado para eu ir para a reunião. E não negociam isso por nada. O maior exemplo é o pastor Max, né? Que lá, até para viajar o negócio é complicado, né? Teve um testemunho que ele contou lá, foi no aniversário dele, o apóstolo abençoou ele com uma estadia no hotel, né? Não queria não, porque ia no dia de reunião, aí vem no dia de reunião, depois volta pro hotel. E é assim, pessoas que têm fidelidade com aquilo. Deus abençoa, mas você precisa ter fidelidade com ele. Você precisa, mesmo que você está do outro lado da cidade, dá teu jeito e vem. Porque se fosse para ir num show de um jogador famoso, se fosse para ir num jogo de futebol lá do outro lado da cidade, tu ia andando, correndo. Se fosse para ver Não tem um jogador ruim não pra gente falar? Se fosse para ver o Neymar, você já pensou?
Tem gente que fica não sei quantos dias aí numa fila para ver um cantor famoso, acampado, isso, aquilo, outro, mas manda aí para uma reunião. O cara começa a se arrumar 7 horas para chegar aqui 7h40, só na oração e ir embora. Então você precisa ter esse nível de fidelidade, de pessoa de fidelidade com Deus. Você precisa se levantar e falar, esse horário para mim é inegociável, eu não faço nada. Ah, tem contrato para fechar no domingo à noite? Esquece. Ah, tem proposta para eu fazer alguma coisa, vender alguma coisa, Jonathan? Quarta-feira à noite, esquece. Pô, apareceu agora para vender a tal da cama. Minha senhora, pode ficar para lá, agora eu não vendo não. Mas só dá agora. Não, agora não dá não. Sinto muito, mas meu compromisso com o reino é maior. Sinto muito, mas meu compromisso com o Senhor é maior. E devemos ter o compromisso com o Senhor na nossa vida. E ter esse compromisso, esse nível de fidelidade com o Senhor na nossa vida é romper. É romper com o pecado, é romper com o passado e é avançar para o nível sobrenatural. Porque devemos ser a luz nessa geração, né? Devemos estar preparados por Deus para enfrentar o maligno. E quem está fraco não enfrenta nem você mesmo. Esquece. Mateus 5,14 é o 16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E, também, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estais no céu. Quando você é luz diante dos homens, quando pessoas veem as boas obras na sua vida, elas glorificam ao Pai de você. Enxergar o Senhor primeiramente na nossa vida. Aonde você for, onde você andar, pessoas devem enxergar o Senhor na sua vida. Assim como enxergou José. Assim como todos viram primeiramente quem em José? Deus. Viram o Senhor. Não viram José primeiro, viram primeiramente o Deus. Assim que as pessoas devem olhar para nós, ver primeiro o Senhor. Então devemos nos posicionar para ser como luz nessa geração. Amém? Devemos avançar e glorificar a Deus a cada coisa na nossa vida, a cada conquista. Devemos dar glória a Deus. A cada derrota, a cada conquista, tudo, glória a Deus. Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Devemos ser assim, porque é assim que somos cada vez mais abençoados, quando decidimos romper com a estrutura do passado e avançar para viver o propósito do reino.